Oi, pessoal! Estamos ao vivo aqui para mais uma conversa com o time da Alura para Empresas e dessa vez convidando a Emerge, que é nossa parceira aqui na Alura. Eu sou a Samantha Lima, eu sou coordenadora de comunicação e marketing de produto aqui do Grupo Alura. Eu não sei se vocês lembram de mim, porque a última vez que eu estive por aqui conduzindo uma live já faz quase um ano. Foi na Semana de Gente e Gestão que nós tivemos no ano passado, com convidados incríveis. E eu estava aqui conduzindo os papos, as conversas com o Adriano, né? Hoje é dia da gente aprender mais sobre Business Agility. Comentem aí quem já chegou para a live, comentem de onde vocês estão falando, qual empresa vocês trabalham, o que vocês fazem, quais estados vocês estão. E aí a gente vai dando um tempinho para todo mundo chegar, tá? Hoje eu estou aqui para aprender, igual a vocês, né? Vamos falar sobre Business Agility com os maiores especialistas do mercado. Então, para me ajudar e para ser um dos nossos professores aqui nesse bate-papo, nós teremos o Alexandre Magno, que é fundador da Emerge, é instrutor de vários dos nossos cursos de inovação e gestão aqui da Alura, e foi o primeiro treinador certificado pela Scrum Alliance, né, Magno, aqui na América Latina. Então, foi um dos responsáveis por impulsionar, com certeza, o crescimento dessa comunidade de Scrum, de Agile aqui no Brasil. E eu, inclusive, já tive a sorte de tê-lo como professor, como treinador na minha CSPO. Então, estou aqui para aprender mais um pouco e aprender novamente com o Magno. Bem-vindo, Magno. Olá, Samantha, obrigado. O prazer é meu. Assim, é maravilhoso estar aqui de novo com vocês, sempre com essas lives super bacanas, com assuntos legais, com um público show. E hoje, para falar de um tema que vem fazendo parte da minha vida nos últimos, diria, 10 anos, né, que é levar a agilidade para o negócio como um todo, né? Então, a logo no início do movimento ágil, a gente sempre falava muito de ágil dentro de desenvolvimento de software, e sempre pensando ali nos projetos, ali no produto, alguma coisa assim. E hoje eu fico muito feliz em olhar para o momento que a gente está, onde a agilidade ele não é mais um assunto exclusivo de desenvolvedor de software ou de um produto digital ali. A agilidade é uma necessidade, deixou de ser luxo, passa a ser uma necessidade organizacional, e todos os perfis de empresas estão precisando, mais do que nunca, investir em business agile. Então vai ser um prazer participar dessa conversa hoje, ainda mais com o próximo convidado, que também é uma pessoa fantástica para falar sobre o tema aí com a gente. É isso aí. Então, pegando o gancho, vamos chamar o GB. GB, que é CTO e diretor de inovação na Activity. Muito bom ter você por aqui com a gente, GB. Seja bem-vindo. Boa tarde, Samantha. Obrigado pelo convite. Magno é um amigo e companheiro de trabalho aí. Nossa, tem umas histórias aí que a gente vai contar no bate-papo. São as histórias bem legais, são as precursoras aí da transformação digital, né? Do Business Agility, agilidade e etc. E vocês comentando aqui agora, né, da questão do negócio, né? O Magno comentando. Estava numa reunião hoje, reunião executiva, né, com o board da companhia inteira, e viraram e falaram assim: olha, mas temos que garantir que estamos trabalhando com ágil e tal, né? Então isso é uma vitória, né? Porque desde lá de trás, né, quando a gente começa a trabalhar e de fato a gente sabe que esse processo hoje não é mais só para desenvolvimento, isso está nas entranhas do negócio, né? Então acho que a gente vai acabar falando bastante hoje disso, e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Demais. Como diria Adriano Almeida, se estivesse aqui com a gente, estamos com os caras que vão falar de agilidade nas trincheiras, né? Então, tem muita coisa para a gente absorver. Eu espero que vocês aproveitem esse momento e essa oportunidade para mandar suas dúvidas. No nosso chat, no bate-papo, e eu também, né, já começo aqui perguntando e tirando as minhas dúvidas. Magno falou, né, sobre Business Agility ter se tornado uma necessidade, né? Então, hoje já não é mais um luxo, é algo que as organizações entendem como necessário para sobreviver nesse contexto de tanta complexidade que o mercado traz, né? E aí eu queria entender de vocês, gente,
por onde as empresas, vocês têm observado que as empresas começam a enxergar essa necessidade de incluir a agilidade nessa cadeia completa de negócios? Legal, assim, é um ponto que é super interessante, Samantha, porque essa é uma pergunta que todas as empresas têm, né? Então, todo mundo que está pensando em agilidade nas empresas se pergunta por onde eu começo, né? E o que a gente costuma recomendar, quando a gente fala de agilidade nos negócios, né? Acho que o lugar que você não deveria começar é puramente pelas práticas, tá? Porque se você começa pelas práticas, você não sabe, você acaba focando demais na prática, sem saber que benefício você vai tirar dali. Então, você acaba buscando uma agilidade mais de perfumaria, mais de prateleira ali, que ela, obviamente, ela tem a sua importância, ela tem o seu glamour, mas ela não sustenta a agilidade nos negócios. A agilidade nos negócios, ela tem que começar pelo ponto fraco dos negócios, pelo ponto fraco da organização. Então, a organização ela tem que se perguntar, dentro dos objetivos que a gente tem para os nossos negócios hoje, o que mais tem nos atrapalhado? Onde nós não estamos sendo ágeis, né? E aí ela vai encontrar o que a gente chama dos antipadrões, né, para agilidade, são os bloqueadores de agilidade da empresa. E é ali que deveria estar o ponto de partida. Então, e percebe que esses antipadrões, eles podem ser diferentes de uma empresa para outra. Justamente por isso que quando uma empresa tenta fazer agilidade nos negócios, fazer a business agility, olhando para a empresa vizinha e tentando copiar o que aconteceu lá, ela pode estar justamente começando do lado errado, porque talvez os antipadrões daquela empresa vizinha sejam diferentes do dela. Então, talvez, por isso que muitas empresas tentam copiar uma ou outra empresa que está na moda, como ágil no momento, e acaba não tendo um bom resultado, porque, na verdade, não é que a prática não funcionou, é simplesmente que aquela prática atacava antipadrões que aquela empresa não tem. Então, talvez ela esteja lá cheia de práticas novas, mas sem ter conseguido realmente ganhar mais agilidade nos negócios. Perfeito. E isso, assim, eu achei muito legal você falar, porque é muito visível, né? As pessoas vêm e falam, eu quero ser a nova Magalu, eu quero ser o novo Nubank, eu quero ser a nova Tivity. E eu queria saber do GB, como que vocês, lá na Tivity, que hoje são referência no assunto, descobriram essa necessidade, né? E entenderam que era realmente um propósito genuíno, que era algo que vocês queriam ter no DNA da empresa. Legal, Samantha. Indo um pouco na linha, né, do que o Magno comentou, eu acho que quando a gente está falando do Business Agility, né, propriamente dito, e hoje tem uma outra buzzword também, né, que é a transformação digital, né, que aí tem o primeiro passo que é assim, de quem é a responsabilidade, né? A responsabilidade é do cara de tecnologia e tudo mais, tem toda, né, principalmente quando a gente está falando do Business Agility, porque a gente, na verdade, quando a gente está falando do Business Agility, a gente não está falando de tecnologia, né? A gente está falando da empresa, exatamente da companhia como um todo, esquece tecnologia. E ainda tem muito no mercado, as pessoas acham que isso é uma responsabilidade da área de TI, né? Do CIO, né? Do CTO e etc, né? E aí, indo na tua pergunta, e é o que o Magno falou, são as dores, né? Quais são as dores que a gente quer resolver, né? Porque não adianta eu pegar uma série de arcabouços ali, de processos, metodologias, colocar, agora nós vamos ser ágil, né? E isso tem tudo a ver até um pouco com a cultura. Vou fazer um parênteses. Um dia eu estava num papo, eu, o Magno e a Laura, e a gente estava trocando um monte de ideias sobre business agility, não sei o que e tal. E todo mundo vira e fala assim, cara, eu preciso mudar a cultura da minha empresa. Vou mudar a cultura, vou chamar o Magno, nós vamos mudar a cultura da empresa, porque a gente tem que ser diferente, né? A gente quer se espelhar lá na Magalu, lá no Fatala, vamos mudar. E aí, o primeiro ponto, todo mundo acha que tem uma receita de bolo, né? Pega, executa isso, vê o que o cara fez, que é o que o Magno falou. Isso não acontece. Não acontece por quê? E aí o Magno colocou uma coisa que isso está na minha cabeça e da Laura até hoje, que é o seguinte, você só muda a cultura com atitude. Se você não tiver uma atitude dentro da área, você não vai mudar. Então,
Quando a gente começou a conversar disso, eu conheço o Magno desde 2009, né? Na época que a gente botou eu acho que nem se falava ainda de Business Agility, né? Era muito agilidade para o time de desenvolvimento, e a gente contratou o Magno, porque a gente estava numa empresa que era extremamente tradicional, né? Que a gente, né, você vê hoje, é engraçado, porque as pessoas não podiam nem trabalhar de bermuda, né? E hoje a gente está em home office, né? Então, quando a gente pega toda essa linha e já vê tudo que a gente passou, chegando porque a gente olhou na Tivity, a gente tentou olhar porque a gente precisava apontar para o negócio. Então, até do ponto de vista estratégico, né? Tem uma questão interna, né, e tem uma questão externa. Quando você está falando externa, que eu falo o que a empresa quer ser para o mercado e também para dentro de casa. Quando você está falando Business Agility, eu não estou falando só de olhar e falar, o processo aqui do RH, o processo financeiro ou do marketing. Não. Qual é o problema que a empresa tem? Cara, eu vendo, vou dar um exemplo aqui de banco, eu vendo, sei lá, consórcio e eu precisaria ter um onboarding para ser mais rápido, ou para um banco ter um onboarding para abrir uma conta digital, uma coisa muito rápida. Então, isso daí, esse conceito, como é que a gente aplicou? A gente olhou para o negócio, a Tivity é uma empresa de 20 anos, né? Sempre foi uma empresa que cresceu sempre a passos largos, referência em infraestrutura, e a gente também tinha que fazer aqui o direcionamento para o novo mundo, né? Para o mundo novo, de agilidade, digital, cloud, etc., e que já vem fazendo há bastante tempo, mas a gente acabou usando de fato aí para olhar quais eram as nossas dores reais. E aí a gente olhou as dores, o time todo, né, executivo olhou e falou, cara, não, então a gente tem que resolver isso. E eu acho que o primeiro ponto, né, se eu me adiantar, a gente vai falar sobre isso, é que isso foi uma decisão de cima para baixo da companhia. Não adianta você ter um cara lá, não, vamos fazer, mas não ter o apoio da organização. Eu acho que outro ponto importante, que a gente também vai falar que foi o nosso sucesso, não adianta só chegar o Magno, né, que tem uma experiência, para mim é o cara na América Latina e até no mundo, né, com a experiência toda e bagagem que ele tem internacional, que mais conhece desse assunto, e é um dos caras no mercado que mais consegue ter um consenso, porque ter um bom senso, principalmente, e ser coerente. Por quê? Porque quando você fala muito, porque o Spotify, né, porque o Facebook, porque não sei o quê, a galera viaja muito do ponto de vista, metodologia e tal, e não aterriza. E o Magno consegue fazer isso com maestria, porque ele consegue, de fato, trazer esse assunto, tentar ajudar a empresa a mapear e falar, cara, é isso aqui que tem que arrumar, e ajuda a arrumar junto com a empresa. E o mais importante é o que a gente chama dos agentes transformadores, porque a gente está esperando no final do dia, vai chegar o Magno vai chegar com a vara lá, vai fazer assim, pum, arrumou tudo. Não, na verdade, o agente transformador são as pessoas da própria empresa que têm que entender as dores, e aí, junto com toda essa prática de build, né, do Business Agility e tudo mais, aí você faz a parte transformacional. Mas para a gente isso vem funcionando. A gente criou um laboratório de inovação que é o Tivity Labs, né, que é uma coisa 100% ágil, né, e aí o mais engraçado disso, que hoje no Labs você não ouve falar só do desenvolvimento ágil. As pessoas, principalmente de produto, eles estão muito preocupadas quando a gente vai tentar criar algo que o mercado que precisa em cima da dor, a gente vai na dor, ou seja, entra ali e fala, cara, qual é o problema que tem que resolver? Para onde você quer ir? Aonde isso está te impactando? No final do dia, esse assessment, né, faz parte do Business Agility. A gente tem que entender no cliente qual é o problema dele. Então, chegar hoje e falar, gente, como empresa de tecnologia, vem cá, vou meter 5 squads aí, vou resolver teu problema, não funciona, né? Porque se a gente não tiver esse trabalho hoje, não vai resolver. Então, foi assim que a gente acabou fazendo e assim que a gente vem tendo sucesso. Perfeito, GB. E achei engraçado, você trouxe Spotify, né? Spotify sempre foi a grande sensação de modelo de squads, né? E eu acho engraçado que
o Magno também trouxe isso. Não vai dar certo enquanto você estiver tentando fazer, porque você está tentando replicar o modelo da empresa ao lado, né? Assim, dificilmente vai dar certo, porque as dores são diferentes, né? E os dois citaram isso. Então, aproveitando esse gancho, eu queria saber, Magno, quando uma empresa te procura, né? Então, ela tem esse problema para resolver, só que ela já está alguns passos à frente, ela já está preocupada com os squads, com as guildas, com as tribos, né, sem antes se questionar das reais dores que estão fazendo mesmo emergir essa necessidade de trabalhar com Agile na organização. Qual que é a orientação? Como que você indica que essa empresa alinhe a cultura, as metas e os resultados organizacionais em busca dessa transformação? Então, aí é um ponto bem bacana de comentar, porque, assim, na verdade, uma primeira conversa que a gente tem que ter, e normalmente tem que ser uma conversa bem franca, né? O GB estava até falando de um papo que teve eu, ele e a Laura, que foi bem um pouco dessa conversa inicial, onde eu tento dar um pouquinho de clareza de que, infelizmente, na maioria das vezes, a gente acaba tomando decisões baseado simplesmente em rumores, né? Então, tipo, eu acho que o problema dessa empresa é porque o pessoal não está engajado. Aí daí você já cria um programa de transformação que vai impactar na vida de um monte de gente, que vai baseando em rumores de meia dúzia de pessoas, independentemente do quão bem posicionadas elas estão na empresa, mas não deixam de ser rumores, porque você não tem massa de dados para evidenciar que o problema da empresa é falta de engajamento. Então, o primeiro ponto que a gente procura sensibilizar é isso aí, vamos admitir que a informação que a gente tem no momento, ela é insuficiente para definir como atacar, né? E aí vamos fazer um trabalho, a gente chama muito no nosso processo de business agility de sense making, né? Que é como se fosse um assessment, mas ele é mais puro, digamos, ele pega nas narrativas das pessoas, do que elas realmente comentam nos bastidores e não em como que elas respondem perguntas, né? E a partir dali você consegue, né, falar, não, peraí, vamos enxergar quais são realmente aqueles antipadrões que eu falei antes, pela empresa inteira, e vamos identificar esses padrões de uma forma de uma forma real, identificar o que ele realmente é, enxergar a realidade da empresa exatamente como ela é, nem como ela está desenhada no PowerPoint, nem como o pessoal comenta quando reclama de tudo da empresa. Não, vamos pegar exatamente como ela é. E aí, a partir daí, a gente começa a tomar melhores decisões. Parece um trabalho longo e difícil. Muitas vezes, quando eu tenho essa conversa, o pessoal fala, poxa, mas nossa, tem que fazer sense make, tem que coletar narrativa, nossa, isso aí vai demorar, eu ainda quero para esse ano. A gente fala, não, cara, é coisa de semanas, é só... E aí vem um ponto que o GB falou, né? Que aí vai do quanto você realmente está disposto a apoiar esse tipo. Não, legal, eu vou abrir o peito aqui, legal, comprei a ideia, vou lá. Então, o GB ali, com uma semana de papo, ele me colocou numa reunião do board da empresa para falar desde o presidente até tal coisa, porque, não, o assunto é sério, a empresa quer abraçar, a empresa quer entender, legal, então todo mundo tem que estar envolvido, né? Não pode partir só de tecnologia, não é uma responsabilidade ali de um. Se é business, ele é um negócio que se espalha ali. E aí, a partir do momento que você tem essa abertura, a coisa vai mais rápida. Aí você sai de tomar decisões pensando em rumores e pega realmente aqueles antipadrões que a gente está falando, os problemas, né? E cria os teus modelos de agilidade em volta desses problemas aí. Legal, muito bom. E eu achei engraçado você falar também das pessoas, nossa, mas vai demorar tudo isso, né? Assim, isso vai ser muito extenso. Não era ágil, né? Ágil não é para ser rápido. Então, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual que é essa diferença aí entre rápido e ágil, né? Porque nem sempre implementar um modelo ágil é necessariamente rápido. Assim, são duas palavras que acabam confundindo o pessoal e eu não gosto nem quando vai para um lado nem para o outro, porque também tem o pessoal
legal, você não pode confundir agilidade com rapidez, né? Agilidade é a tua capacidade de alterar o percurso, né? Rapidamente. Uma metáfora que eu costumo, uma analogia, na verdade, que eu costumo usar, que deixa isso muito claro, é você comparar ali um velocista, né? Um corredor, como um Bolt da vida, ele precisa de muita velocidade, mas ele não precisa de agilidade, porque todo o território dele está bem definido, são aqueles 100 metros raso, a pista está perfeita, não vai aparecer ninguém no meio, então ele sabe exatamente de onde que ele tem que sair, até onde ele tem que chegar, então ele tem que investir unicamente em rapidez ali, que é diferente de um jogador de futebol. Um jogador de futebol, ele tem que ter a famosa ginga, né, que eu falo, um jeito mais brasileiro de falar agilidade é você falar ginga, né, porque você tem que os adversários vão disputar ali no meio do caminho, você não sabe para onde a bola vai, quantos adversários vêm, então não tem nada programado, tem algumas restrições ali do jogo, mas você tem que ter agilidade, porque se de repente vem 3 adversários na tua direção, você tem que conseguir driblá-los ou passar a bola para um lado, você não consegue definir antecipadamente para onde você vai passar a bola, o que você vai fazer com ela. Então você tem que ter muita agilidade ali. Só que o pessoal muitas vezes também se esconde na questão de, não, agilidade não é rapidez, então o nosso programa de agilidade vai levar 5 anos e tal. Não, pessoal, a agilidade habilita a rapidez, né? Não é que ele seja o principal objetivo, mas é obviamente que se você ganha agilidade, um jogador de futebol, quando ele treina para ter mais agilidade, aquilo vai habilitando uma maior velocidade para ele também. Então, não é a mesma coisa, mas tem uma conexão. Perfeito, tá mais do que explicado. GB, e deixa eu te perguntar outra coisa. O Magno citou aqui, né, que você colocou ele numa reunião de board, você também falou do quanto é importante que esse mindset de agile seja top-down mesmo, então quem está lá em cima precisa enxergar a necessidade, precisa comprar a ideia, para aí sim você conseguir ramificar isso por toda a organização. Eu queria entender um pouquinho de como foi, ou talvez como está sendo, né? Porque acho que a transformação nunca para, né? Eu até brinquei numa outra live que a gente teve, às vezes as pessoas têm a ideia de que transformação digital é um botãozinho, você aperta e tá tudo transformado. E não é bem assim. Então, no dia a dia, a gente vai encarando desafios cada vez mais complexos para colocar tudo no ar, para fazer as áreas se conversarem, se integrarem e atingirem um único objetivo de negócio. Eu queria entender um pouquinho de como é essa dinâmica para vocês lá na Tivit. Não, bacana. Excelente pergunta, né? Eu vou começar pelo final do Magno, que tem um pouco a ver com a questão da agilidade, tá? Essa semana, ou foi a semana passada, a gente estava discutindo, até com uma das squads, né, no Labs, que a gente tem as áreas, né, das solicitantes, e a gente cria produtos, ou produtos disruptivos, que a gente está olhando à frente do para-brisa, ou produtos alinhados com as unidades de negócio que a gente tem, só que coisas mais inovadoras. E aí a gente estava até falando, não, vamos pegar um squad, botar 6 caras, 8 caras, 10 caras, e aí o nosso head do Labs levantou a mão e falou, pode parar. Não adianta, né, principalmente na hora que você está construindo um produto, né, não necessariamente, né, 9 mulheres vai fazer um filho em um mês, né, a gente fala isso todo dia, porque a gente acha, às vezes, que a quantidade vai trazer agilidade, e não necessariamente a quantidade traz a agilidade. É claro, é o que o Magno falou, dessa questão de ser ágil e tomar decisão rápida, esse, na verdade, foi o ponto central da nossa maneira de trabalho, tá? Então, a própria organização, e eu falo que a própria pandemia ajudou muito nesse processo. Poxa, o que isso tem a ver? Isso tem a ver, assim, até reuniões e tempos de reuniões que você levava, né? Deslocamento e uma série de coisas. E a gente começou a aprender o seguinte, que se, olhando esse conceito da agilidade, que se a gente toma, naquele momento, aquela melhor decisão, mas a gente pode mudá-la quando a gente achar que tem que mudar, eu brinco que é derrubar do caminhão. Cara, põe no caminhão, o caminhão tá indo. O que não tá indo legal, derruba do caminhão e põe o próximo. Então, esse ponto central que a gente usa hoje em tudo, não só do ponto de vista de inovação, mas a própria gestão estratégica da companhia, desde o presidente do conselho, do CEO,
para baixo, ela é assim. Então, para você ter ideia, a gente se reúne semanalmente, né? No período da pandemia, a gente se reunia todo dia, a gente tinha daily meeting, né? E é bizarro você virar e falar, cara, uma empresa, o board fazendo daily meeting, né? Foi ótimo, foi tão bom que nossa reunião hoje ela é semanal, com objetivo, com pauta, e a gente consegue... Então, não é só uma questão de estratégia de mudar o processo, é a forma de você trabalhar, de você lidar com aquele negócio e falar, cara, estamos indo no direcionamento? Não está legal, cara, então vamos tomar uma decisão aqui, ou segue, ou para, ou vai, ou racha, entendeu? Então, eu não vou esperar um ano para tomar uma decisão e ficar procrastinando em cima de uma coisa que a gente poderia ter determinado. E eu acho que aí todo, de cima para baixo, tem que dar o exemplo para a organização. Então, isso, para mim, a chave do sucesso é que a empresa, desde cima, ela está dando esse exemplo, né? E está direcionando toda a companhia do ponto de vista, olha, essa estratégia só fica ligado que se isso não for legal, vamos derrubar e colocar o próximo, para a gente não gastar tempo. Então, quando a gente está falando de agilidade, a gente não está falando que a gente não pode errar. É ao contrário, a gente pode errar e errar rápido. Por isso, né, Magno? Por isso esse conceito da gente errar rápido. Então, isso hoje está dentro do nosso comitê e a gente, dentro do Labs e dentro das outras áreas, a gente vem tratando isso. Então, para a gente, hoje, qual é a melhor decisão que eu tenho para hoje? Eu tenho que fazer hoje é essa. Amanhã, daqui a um mês, pode não ser, a gente muda. O próprio Labs, quando a gente nasceu, ele é até muito novo, a gente aprendeu muita coisa na fase de pandemia, que a gente fez 2 produtos que de fato se consagraram no meio da pandemia, que a gente deu uma congelada rápida, porque a gente não sabia o que ia acontecer com o mundo, né? Todo mundo em casa, parecia que o mundo ia acabar, né? E a gente falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, porque o mundo está acabando, e a gente, como empresa de tecnologia, a gente foi lá, fez 2 trabalhos com Einstein, né? Tinha um produto lá deles, Dr. Nelson, um grande hematologista, né, reconhecido aí dentro e fora do país, precisava criar uma ferramenta para conectar todos os médicos para a parte de hematologia. Só que quando chegou o Covid, que ninguém entendia o que acontecia, esse negócio se amplificou. Cara, a gente precisa falar do estudo do sangue focado na Covid. E aí, em 2 semanas, a gente botou o negócio no ar, né, uma coisa que na expectativa dele ia levar 8 meses, 1 ano e etc. E isso a gente começou a, de fato, mudar o mindset para o problema. Qual é o problema que eu tenho que resolver? Cara, precisamos fazer os médicos se falarem. Então, a gente fez um case de um hospital do interior de São Paulo, aonde o que a gente entendia de hospital, médico e paciente? Nada, a gente não entendia nada, mas a gente entendia o quê? Muito. De agilidade e do business agility ali. O que a gente fez? Entrou junto com o hospital, com o médico, falou, cara, aonde é que vai explodir? Cara, a gente tem que segurar as pessoas em casa, porque todas que têm uma gripe, que acha que está com Covid, vem para o hospital, faz fila e se contamina. Então, a gente desenvolveu, apesar de ter vários, mas a gente desenvolveu um atendimento de telemedicina focado para a necessidade do caos ali, e o hospital prontamente criou um batalhão de médicos trabalhando das 6 da manhã às 11 da noite, fazendo atendimentos, né? A gente estava até acompanhando, a gente estava tendo uma fila de espera de 130 pessoas, né, no teleatendimento, porque agora a gente está chegando na fase 3. Então, isso daí, esse ponto, né, que a gente estava no comecinho lá do Labs, o Labs a gente efetivamente nasceu em janeiro de 2020, em março a gente estava na pandemia, né, a gente já estava em quarentena ali, e ali em abril a gente desenvolveu isso e a gente aprendeu um monte de coisa. Então, tudo isso que a gente aprendeu, né, entendendo as dores, aonde explodir e tudo mais, tem tudo a ver com um pouco que o Magno falou, a questão de ser ágil, de pensar rápido, né, e aí quando você olha um hospital, cara, é um mundo que quem é de tecnologia não conhece, porque chega um cara lá, seja atropelado, levou um tiro, está com Covid, pessoal ali de pronto atendimento ele tem que tomar uma decisão. Para aquele momento, qual é a melhor decisão? E quando a gente está falando aqui, no final do dia, é a mesma coisa, só que lá a gente está mexendo com vidas, aqui a gente está mexendo com processo. Mas é uma excelente analogia. Cara, a gente tem que fazer direito para não matar o paciente. Então, a gente brinca hoje com aquele aprendizado que a gente teve ali, até nasceu um produto, né, disso,
foi justamente pelo apresentado do risco das vidas que a gente vive hoje, né? Então, quando a gente vai fazer um produto hoje, a gente tenta pensar em várias coisas e ver de fato onde está a dor, porque a gente sabe que tem muito, vou fazer um produto assim, assim, assado. Falou com o cara lá, o cara realmente tem a dor, o cara vai comprar isso. Então, quando a gente acaba olhando para cá, a pandemia em si, que é um caos terrível, trouxe uma transformação gigante para a gente. A gente, como indivíduo, a gente aprendeu muito e a empresa aprendeu. E no final do dia, quando a gente começou a aplicar alguns pontos da agilidade dentro da empresa, o negócio começou a deslanchar. Então, hoje as coisas saem muito rápidas, né? Então, não é porque a empresa é grande que as decisões são demoradas. Eu brinco com o time, cara, tem um problema, aperta o botão, me chama no Teams e a gente resolve na hora. Não vai esperar uma reunião daqui a uma semana, escreve no chat. Você tem um WhatsApp, você tem Teams, você tem SMS, ninguém usa mais. Mas tem um monte de ferramenta que você tem, que quando a gente fala da agilidade, é um pouco disso, sabe? Você não perder muito tempo, é fácil resolver? Tira logo isso da frente, resolve, vamos embora, toma a decisão e vamos seguir. Então, hoje, a empresa inteira está muito nessa pegada, né? A gente tinha um caso, um caso bem legal, num processo lá de suprimentos, né? Que é um exemplo, que levava ali, sei lá, até 3 meses para fazer a aquisição. Mas isso é em todas as empresas, porque tem lá aprovação, budget, não sei o quê, cliente, projeto. Cara, a gente pegou uma perna da agilidade e implantamos lá suprimento junto com a área de projetos, onde o prazo médio hoje são 25 dias, entendeu? Então, a atitude e atuar direto no problema. Foi, cara, você não pode levar 3 meses, né? Então, o mais importante, quem puxou isso não foi tecnologia, foi o head de suprimentos. Falou, não, cara, preciso resolver meu problema. Então, isso é o mais importante, né? Perfeito, GB. E pegando esses pontos que você trouxe, né? Eu acho que tem muita gente que às vezes ainda vincula a questão da agilidade com departamento de engenharia de software, né? Como se tivesse uma casinha ali, ou só os times de produto vão trabalhar com isso. E você trouxe ótimos exemplos na área da saúde, né? Também do head de suprimentos tendo essa demanda. E aí eu queria escutar um pouquinho do Magno, que já tem uma vivência aí com empresas de diversos setores. Quais são os cenários que você já teve que lidar, assim, de mercado, de setor, que pouca gente imagina que é possível implementar o Agile e deu para fazer? Assim, vocês foram lá e construíram e deu para implementar. Bacana. O primeiro ponto, assim, quando a gente fala sobre business agility, né, a gente tem que entender que, como o GB já falou, não é sair implantando squad, né? Então, a business agility, ela é da agility para o business, né? Então, a agilidade está sendo construída para servir o business. O exemplo que o GB trouxe ali do pessoal de suprimentos é uma ótima história do que é business agility de verdade. Então, não partiu de tecnologia, surgiu de uma dor reconhecida pelo negócio, que assumiu a responsabilidade de mudar seus processos ali para agilizar os negócios da cadeia da organização como um todo, né? Então, um primeiro ponto é entender que, dependendo da indústria que você tiver, o nível de agilidade que você consegue chegar é um pouco diferente do de outro, né? Então, o GB fala aí da Tivit, cara, ele está falando de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Tudo bem, tem a seu favor que é uma empresa de tecnologia, que então já tem uma cabeça um pouco mais aberta, já está mais aberta à inovação e tal. Sim, isso favorece. Por outro lado, é enorme, é enorme. E aí é o que ele trouxe, tem que dar o exemplo, é lá o pessoal que está no board colocando a agilidade no seu dia a dia para mostrar para a restante da organização que está todo mundo comprometido. Mas uma história que me remete muito disso, quando eu trabalhei com uma empresa, isso eu estava na Europa ainda, e trabalhei com uma empresa construtora de avião, né, de aviões para aviação comercial e tudo mais.
E quando eu comecei lá, eu falei, poxa, vai ser uma experiência super legal, porque a indústria aeronáutica, ela é uma indústria muito forte em compliance, né? Cheio de burocracias, regras e tudo mais. Então, imagina, você pensar em ser mais ágil, em ter um business mais ágil numa indústria como essa, né? E aí, o primeiro desafio foi justamente tentar conscientizar o pessoal um pouco disso. Olha, vocês aqui, vocês nunca conseguirão ter um nível de agilidade do Netflix, tá? Por quê? Cara, porque o Netflix ele faz vídeo streaming, eles definem as próprias regras deles, eles são donos da indústria que eles praticamente forjaram ali, não tem muita restrição, não tem muita compliance, não tem, então, cara, eles têm ali um território que eles podem nadar com muita agilidade. Vocês estão dentro de uma indústria que é extremamente regulada. Então, você tem que tentar identificar o seguinte: qual é o melhor, o máximo de agilidade que eu consigo fazer dentro da realidade que eu estou hoje. Então, você se comparar com 2 anos atrás, muitas vezes vai te dar um cenário melhor do quão ágil você está sendo, do que você se comparar com empresas do Vale do Silício. Né? Então, a indústria de aviação foi uma em que eu aprendi muito com eles, e lá a gente conseguiu construir uma sinergia muito grande entre isso, pô, isso aqui não dá para aplicar aqui, mas legal. Qual é o problema que a gente está tentando resolver, que não dá para resolver com essa prática ágil badalada? O problema é que a gente leva 3 meses para conseguir fazer um sistema embarcado para uma peça de avião. Pô, tá legal. Então, esse é o problema, a gente não pode esperar daí 3 meses. Então, vamos inovar, vamos fazer rodadas aqui, tentar pensar em processos que a gente consiga incluir aqui para reduzir de 3 meses para 2 meses. Putz, de repente a gente reduziu para 3 semanas. E aí, ganhamos agilidade? Ganhamos agilidade. Mas e aí, tá com squad? Tá com backlog? Não, criou-se ali a prática mais adequada para aquele contexto, para dar a agilidade que aquele contexto precisava. E é muito legal que, tipo assim, antes de trabalhar com essa empresa, eu estava numa empresa da indústria de games. E, cara, imagina a quantidade de abertura para agilidade que você tem numa empresa da indústria de games, tá? Você só falta colocar a comunidade dentro do teu escritório. Fala, não, beleza, ó, o que os gamers estiver falando, aí a gente vai fazer. Aí, imagina você na indústria de aviação falar, ó, coloca todos os passageiros aqui, o que os passageiros falarem, a gente vai fazer. Putz, vai começar a cair avião para tudo quanto é lado. Então, assim, a gente tem que entender esse ponto. Sua indústria, sua realidade, seu contexto, tem que buscar a agilidade adequada para aquilo ali. Muito bom. E uma das coisas que eu queria perguntar para vocês também, mais especificamente para o GB, que deve atender também clientes em cenários muito distintos, né? Então, desde uma empresa que tem tecnologia no core, até empresas que não têm familiaridade. E eu queria entender um pouquinho, GB, o que você tem visto tanto de desafios quanto de tendências internamente na Tivity e no mercado mesmo com os clientes que vocês atendem. Eu acho que é uma excelente pergunta, Samantha, porque uma coisa muito forte no DNA da Tivity é a questão de, sempre foi, tá? Entender o problema do cliente e resolver o problema do cliente. É claro que quando a gente escala isso, né, e você customiza, dá mais trabalho, mas é a maneira que a Tivity gosta e sempre trabalhou. Então, hoje, a gente tem clientes de N segmentos, né, e esse ponto que o Magno colocou aqui, a criticidade, quando a gente puxando de novo a questão da agilidade, né? Não dá para você fazer um MVP de um avião, gente. O avião pode cair, né? Então, quando a gente está falando em software, né, é mais fácil, mas tem clientes, por exemplo, que atendem, sei lá, governo, energia, parte de serviço público básica, ou seja lá qual for, eu não posso também pegar e fazer uma mudança no meio do dia, né? Tem casos que eu tenho que esperar meses para poder fazer uma intervenção, mas porque é técnico? Não, é por conta do negócio. Então, essa questão hoje,
é diferente de você ter um software SaaS, por exemplo, é que o desenvolvimento hoje, quando a gente fala de desenvolvimento e as evoluções, você consegue fazer que é o que a gente chama de deploy contínuo, né? É fazer uma atualização, né, do ponto de vista de software com tudo rodando. Mas quando eu tenho que mexer numa infraestrutura que eu vou ter que fazer uma parada, né? Como é que é? Porque aqui no nosso cenário, quando a gente fala de tecnologia, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de infra, eu estou falando de software, eu estou falando do código em si, estou falando de operação, estou falando em desastre, né, em redundância, né? Então, não é só... Quando a gente remete muito à palavra agilidade, quando ela começou, ela veio muito para essa linha de desenvolvimento. Que quando a gente está falando de desenvolvimento, a gente não vai, na teoria, a gente não vai matar ninguém. Né, se o sistema parar, né, vou desenvolver algo mais barato, que é o que o Magno falou. Não dá para você pegar um processo que leva 3 meses, né? Até estava falando com um amigo, ele falou, cara, você não sabe o trabalho que dá pintar um avião, porque o cara tem que fazer conta, peso, quanta tinta vai pesar. Eu falei, Jesus Cristo, né? E eu lembro de ter já voado em aviões pequenos, que tinham pouca gente, que vinha um comandante e falou, quanto você pesa tanto? Ó, você senta ali, você senta ali, você senta ali. Procedimento, né? Então, a agilidade em si, né? A gente tem que tomar cuidado, porque o Business Agility, a gente não pode, assim, eu gosto e aplico as metodologias e adapto. Isso que o Magno falou, não dá para, vou pegar essa metodologia, vou colocar assim, acabou, vou copiar do vizinho. Não funciona. Cada empresa funciona de um jeito. Se eu virar para você e falar, não, eu uso a metodologia Arrisca na Activity, eu estou mentindo, porque eu tive que adaptar a metodologia para como a empresa funciona também. Então, não é que você não vai usar, mas cada empresa tem a sua característica e isso é muito importante em relação a isso. Né? Então, quando a gente olha cliente, principalmente, porque assim, uma coisa, né? Você pegar, por exemplo, vamos pegar uma empresa de varejo aí, tá? Empresa, né, você citou a Magalu. A Magalu é um case, assim, gigante, né? O Fatala, o Fred, tive a honra de trabalhar um período lá com a aquisição da Netshoes lá com eles. E o que acontece? Eles têm um foco, que é o varejo, é digitalizar aquela frente e já é um monstro. Agora, imagina eu, que sou uma empresa de tecnologia, que atendo qualquer segmento, desde óleo e gás até varejo, aviação e aí vai. É um desafio todo dia, porque não dá para você pegar uma metodologia padrão e falar, vai ser isso. É impossível, né? Porque cada operação é de um jeito, né? Por mais que você vá desenvolver um software, ou colocar uma infraestrutura, ou fazer um monitoramento, você tem que entender a dor. E aí, você comentou um pouco mais cedo, quando a gente está falando do Business Agility, de inovação, da transformação digital, que para mim a chave é o Business Agility, sem o Business Agility não tem transformação, tem que pensar numa coisa muito importante, a dor e quem é o cara que sente a dor, porque ele tem que ser o sponsor da dor para o negócio poder dar certo. Porque não adianta você fazer um projeto, o cara que não tem a dor não ser o sponsor, você fazer um monte de coisa e chegar lá no final, né? E aí? Então, é a questão do que a gente falou da atitude, que o Magno comentou isso com a gente lá. Se o cara não tiver a atitude de ir lá e falar que tem aquela dor, a gente não vai conseguir resolver. Então, hoje, quando a gente olha, olhando vários mercados, a gente tem que olhar e faz parte do nosso DNA. Então, a gente sempre teve essa experiência. Então, é lógico, né, que seria maravilhoso ter algo que fosse mais padronizado, aperta um botão e distribui. Né? Mas aí virou commodity, né? Pode ter graça, pode dar receita, mas a gente sempre teve o objetivo de não é só ganhar dinheiro, de ajudar os clientes. É uma coisa que eu escuto desde que eu cheguei na Activity, né? Até participei do mundo de consultoria, mas a Activity, ela tem uma característica específica que ela compra o problema junto com o cliente. Eu, por exemplo, já fui em vários clientes com pessoal comercial para tentar entender um pouco a dor, né? E a gente tentar traduzir e falar, não, cara, a gente pode te ajudar aqui, vamos melhorar ali e vamos embora. Então, para mim, de novo, é a dor. Vamos fazer um projeto. Qual é a dor que você quer resolver? Não, porque eu achei bonito. Não gasta tempo com isso. Qual é a dor? Aonde está doendo?
ou, né, o que pode ser mais ágil, né? Ou até mercado, ó, por que você está perdendo mercado? Vou pegar o exemplo do Magno aí. Cara, estou perdendo mercado porque o meu processo, sei lá, de fabricar avião leva, sei lá, 10 anos e o cara aqui está fazendo em 5. O que está acontecendo? Né? É licença, não é? Tá, sei lá. Então, o Business Agility, ele vai ajudar exatamente nesse ponto. E às vezes não, na maioria, você tem que ter o cara envolvido lá. Então, hoje a gente vem trabalhando muito assim. Então, se você olhar na Tivity, a gente tem vários times, porque a gente tem uma operação complexa. Por que nossa operação é complexa? Porque a gente resolve o problema do cliente. Eu não vendo simplesmente, vou te vender cloud. Não, eu estou vendendo cloud com serviço gerenciado, resolvendo o problema do cara, que não pode parar, que tem que funcionar assim, assim, assado. Então, no final do dia, eu estou entrando no negócio dele, eu não estou só vendendo cloud, ou só vendendo digital, ou só vendendo infraestrutura ou código, entendeu? Então, dando um pouco do detalhe, a gente tem que usar agilidade para ser rápido, tomar decisão rápida e até com o cliente. Então, com o cliente, que é o conceito que vem aí, né? Você começa a pegar uma série de metodologias, que é o conceito do MVP. Cara, fazer um software, fazer um teste lá, né, ter o mínimo ali do valor do produto, testar e ver se faz sentido, para um software, é maravilhoso, que você testa e faz. Mas, você vai fazer isso com um carro? Não estou nem falando de avião, não vai, cara, porque tem toda uma área de compliance que você tem que seguir para não matar ninguém, entendeu? Então, esse é o ponto. Fazer isso com software é legal, mas tem casos de MVP, sim, que eu já venho vendo nas indústrias, né, do pessoal testando coisas, né? Claro que não é que não é tão ágil, não existe, né? Porque o ágil, na verdade, ele é o quê? É melhorar a eficiência do teu processo. Se você melhorar 1%, você fez alguma coisa mais ágil. A questão é evoluir e trazer eficiência. E quando a gente fala, que eu comentei, da transformação, business agility e inovação, para mim, todos têm a mesma característica. Você falou do departamento. E aí, a questão do departamento, eu fui dar uma palestra um dia eu brinco que são os dinossauros, os caras que botaram a televisão do Brasil no ar, tá? É tudo head de emissora, de engenharia, a gente falando de inovação. Um virou e falou assim para mim: GB, você acha que a gente tem que ter um departamento de inovação? Eu acho isso estranho. Aí eu falei, cara, isso aí é cilada, né? Porque quando a gente está falando em inovação, transformação, o business agility, você tem que estar com um cara que está com a dor. E mesmo que o CEO não esteja sabendo, se ele pegar aquela atitude e ele tiver ali o poder para transformar e melhorar, talvez a empresa nem saiba, mas ele resolveu um belo de um problema ali embaixo. Então, esse negócio de departamento, ou nomear uma pessoa, né? O cara é o dono da inovação. Aí você, né? O mundo fez isso várias vezes. Não, o cara é o cara da inovação. O que você entende de suprimentos? Nada. Então você não vai inovar nada, cara. Você não conhece meu processo. Não adianta você ser. Na verdade, você tem que formar, que é uma coisa que eu admiro, que o Magno faz desde sempre. Cara, é aqui, ó. Eu lembro que quando eu fiz um processo com ele, a gente não estava nem falando de business agility. Ele virou e falou: GB, eu até vou fazer uma consultoria para você aqui, mas tem que ficar claro na tua cabeça, que eu tive que treinar a pessoa do time, na época que a gente botou o portal no ar, e ainda o pessoal da empresa, né, do grupo, porque tinha uma ciumeira. Então, a gente acabou treinando um monte de gente para tentar todo mundo cair no mesmo ponto, mas ele falou, cara, não adianta eu ficar com a consultoria aqui. Poderia ganhar rios de dinheiro aqui contigo, mas não vai adiantar nada. Então, a minha consultoria tem que ser com foco em fazer as pessoas pensarem e elas serem o habilitador. E foi o que a gente fez. O Magno ficou lá algumas semanas capacitando as pessoas, que é o que acaba fazendo também com Business Agility, e essas pessoas são as pessoas que serão os agentes transformadores. Então, esse negócio de ter área, o cliente, cara, tem que entender a dor e qualquer um pode ser. Eu brinco, né, aí sem demagogia nenhuma, mas desde do faxineiro até o presidente da companhia, ele pode ser um agente transformador, até na maneira de limpar o chão. Né, eu brinco que aqui com a pandemia em casa, né, a gente acabou restringindo. Você tem todas aquelas parafernálias que você compra na internet, você aperta o botão, liga na tomada, limpa o piso e tal. Você está melhorando a tua eficiência ali na limpeza. Né? Então, é pensar com inteligência como é que você pode, mas isso não está atrelado a uma pessoa ou uma área. Né? Eu acho que cada um é o agente transformador dentro da sua área,
respondendo longamente aí a tua pergunta do ponto de vista dos clientes. Ótima aula, GB. Já tenho vários aprendizados aqui. Se eu fosse fazer um resumo de bate-pronto, acho que as maiores lições são, né? Então, cliente no centro, que parece clichê, mas é o que vai fazer a diferença ali no negócio. Você também trouxe o ponto de pensar na experiência do cliente não como uma área. Então, assim, todas as áreas da organização precisam estar levando isso a sério. Qual tipo de experiência que a gente vai entregar lá na ponta para que faça sentido, né, as transformações a nível de negócio que a gente costuma realizar. E outro ponto que é jobs, você traduziu jobs to be done, né? Então ninguém compra ali a furadeira, a pessoa está comprando o quadro já pendurado na parede, e é isso que a gente tem que buscar, né? Assim, qual que é a real dor de quem está me contratando, de quem está buscando o meu serviço, quem está buscando a minha solução. Adorei. E se você olhar, deixa eu só fazer um comentário. Se você Claro. for olhar, ao longo da nossa vida, tiveram várias coisas que criaram e depois desapareceram. E eu, pelo menos, quando era campo, por que isso desapareceu? É um negócio mó legal e tal. Mas, porque porque não tiveram estudo de mercado para entender a dor do cliente, se aquilo ia ser usual ou não. Então, hoje, antes de você criar um produto, seja lá o que for, seja digital ou não, você tem que entender o que você vai resolver, né? Que o sonho de todo mundo é vender $1 para cada chinês, né? Porque daí você está bilionário, né? Mas o ponto é, qual é o problema que você vai resolver, né? Eu acho que é o primeiro pensamento, né? E, GB, mais do que os negócios desaparecendo, a gente ter noção de que, às vezes, a gente mesmo tem que desaparecer com o nosso próprio negócio, né? E tá aí Netflix que não nos deixa mentir, que desapareceu com o modelo que eles tinham pensado antes que desaparecessem com eles, e hoje é um verdadeiro sucesso e inspiração, modelo para tantas organizações. Então, isso também vale, assim, de lição. Queria alertar o pessoal que a nossa aula, que essa verdadeira mentoria está acabando, a gente está se encaminhando para os minutos finais. Então, eu vou jogar a bola aqui para o Magno, mas vão mandando perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, o momento é agora, porque a gente está quase encerrando. E aí, Magno, para a gente fechar, queria que você explicasse um pouco mais do Build, esse modelo que você construiu aí na Emerge para atender as necessidades de tanta gente que está enfrentando essas dificuldades aí de reorganizar os processos dentro da empresa que atua. Não, legal, Samantha. O Build, ele vem, na verdade, como uma coleção aí ao que reúne toda a experiência aí dos últimos anos, né, profissionais, enfim, e ele traz uma leitura, porque a gente está num momento onde, justamente, as empresas que buscam Business Agility, na linha do que o GB estava falando aqui, elas buscam solução pronta. Então, tá cheio de framework no mercado, do tipo plug and play, né? Não, cara, pega esse pôster enorme aqui, que tem todos os passinhos da Business Agility, instala na tua empresa, que o teu negócio será ágil, né? E a gente viu, eu costumo dizer que eu tenho bastante cicatriz no corpo para mostrar de vezes que eu tentei fazer isso e que não funcionou, né? E o que a gente vê que funciona é realmente uma agilidade que ela nasce do contexto, né? Então, o contexto ele tem que preceder o teu modelo de agilidade, e não o modelo de agilidade definir como que o teu negócio tem que funcionar. Então, o Build, que é um acrônimo para Business Agility Design, ele é justamente a nossa estratégia de Business Agility, que a gente trabalha nos nossos clientes aqui na Emerge, onde a gente parte justamente do contexto para entender quais são os antipadrões para agilidade ali, né? E constrói modelos de agilidade que estejam conectados com quem aquela empresa é, quais os objetivos que ela tem, qual o legado que ela tem, que ela carrega, e para onde ela quer ir. E então, o modelo de agilidade que nasce dali, e não é que a gente ignora tudo que exista no mercado, é óbvio que o squad, em algum momento, ele vai ser útil, o backlog, em algum momento, ele vai ser útil, mas a questão é, se primeiro você não entender o que está te atrapalhando de ser mais ágil, você vai ser vítima de qualquer modinha. A cada 6 meses você está embarcando numa modinha nova, porque como você não conhece os teus problemas, cara, é igual assim,
você não conhecer os teus problemas pessoais, toda vez que você entrar no Instagram, você vai querer mudar o teu visual, que você acha, nossa, olha, fulano de tal agora tá assim, nossa, agora... Então, não. Então, é uma questão de... A gente fala muito de autoconhecimento do indivíduo, mas a organização também é isso. Você tem que ter um autoconhecimento para entender onde estão as tuas barreiras para agilidade e construir os teus modelos para responder. O build é exatamente isso. Então, lá na Emerald, a gente tem paper do build, cases que você pode fazer download na nossa área de publicações. A gente tem o treinamento de Business Agility Design, né, do build, que você pode conhecer um pouco mais, se aprofundar e começar a levar alguma coisa para a tua empresa. E a gente tem os serviços de consultoria, onde a gente vai, mas sempre atuando junto com o cliente, porque consultoria de verdade não implanta agilidade em empresa nenhuma. Então, você tem que ter realmente um trabalho ali de equipe, junto com o cliente, para construir esses modelos de agilidade baseado no build. E agora a gente tem o nosso e-book aqui, né, Samantha? É isso aí, Magno, muito bom. E até para arrematar, tem um comentário do Lincoln na tela que sintetiza aí para esse nosso final, né? Então, antes de pensar em inovação, é preciso entender o negócio e os processos dele, como o GB bem trouxe, e quem pode te ajudar a entender os processos e o seu problema de negócio é o Magno e a Emerald. Então, entra no site da Emerald também para saber mais sobre o Build. E falando do e-book que o Magno já disse para a gente, essa também é uma nova ferramenta que a gente está trazendo para vocês, né, fazerem o download aí de forma gratuita. Então, tem um link encurtado até, que é o bit.ly/ebook-business-agility, para ficar mais fácil aí de registrar. A gente também vai divulgar nas redes sociais, vai mandar para vocês por e-mail, mas baixem, porque é um material que foi escrito pelo Magno, e que resume aí o que é Business Agility, como que funciona o build, que é o modelo criado por eles, e com certeza vai ser muito valioso para vocês aí dentro das suas empresas. É isso, né, pessoal? Querem passar o LinkedIn de vocês, contato, quem quiser falar com o Magno, fala onde, quem quiser falar com o GB, fala onde. Deixa eu só comentar uma coisa, complementando o que você falou, eu dei uma ensicada aqui, não sei se vocês perceberam aqui no vídeo, você falou do e-book, eu acho que é super bacana, ajuda bastante, né, em tudo que a gente falou. E tem esse cara aqui, fazendo propaganda aqui do Magno, esse livro que o Magno escreveu, ele é um livro bem legal, porque quando eu fiz um evento com o time, né, eu fiz questão de comprar um livro desse, né, o Magno fez até uma palestra para a gente, para todo o time, porque independente da empresa, né, tire seu projeto do papel com Scrum. E aqui pode ser o projeto, é a maneira de você se organizar. É super engraçado. Eu me organizo no dia a dia com Kanban. Minha mulher fica olhando para mim e fala, cara, esse cara é maluco. Né? Não é que é maluco, é que é mais fácil de se organizar e você aumentar a quantidade de threads. Mas esse livro ele é muito legal também, que vai um pouco na base, até para... eu uso na minha prática no dia a dia, eu me organizo assim. Então, com certeza o e-book é mais um passo importante aí, o Magno é uma referência, é sempre um prazer estar aqui com ele, e vou deixar meu LinkedIn aí, /GeorgeBem, né, /in/GeorgeBem, e lá tem todos os meu e-mail, telefone, tem tudo lá, então estou à disposição, e queria agradecer, Samantha, Magno, sempre um prazer estar aqui contigo. Eu que agradeço, gente. Tive uma aula aqui com esses dois grandes nomes do mercado, espero que vocês também. E é isso, a gente vai colocar o link do LinkedIn, do Magno e do GB aqui também, para vocês entrarem em contato se quiserem tirar alguma dúvida. E só agradecer, pessoal, agradecer o Magno também, que fez a ponte com o GB, né, e que tornou essa live possível. Então, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. A live vai ficar salva. E é isso, vamos encerrando essa excelente aula sobre Business Agility. Muito obrigada, Magno, muito obrigada, GB. Valeu, gente. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima. Até mais.